Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, dirigindo-se aos respectivos lugares, como sempre, com as expectativas para o início da sessão plenária de julgamentos da tarde desta quinta-feira. Como sempre, acompanhando ao vivo o Direto do Plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Da quarta sessão ordinária, realizada em 7 de março de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e iniciou o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Indagado dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás. Sintam-se muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Dando sequência ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.525, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro Roberto Barroso, e também da ação direta de inconstitucionalidade 5.619, mas escolhendo votos neste momento apenas da primeira delas, vale dizer, ação direta de inconstitucionalidade 5.525, da qual é autor o Procurador-Geral da República, e na qual o ministro Roberto Barroso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos termos do seu voto, no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Marco Aurélio, e divergindo em parte do relator, o ministro Alexandre de Moraes, ouço agora o voto do ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, inicio por cumprimentar especialmente na data de hoje Vossa Excelência, assim como a ministra Rosa, a doutora Procuradora-Geral da República, pelo Dia Internacional da Mulher e a todas as mulheres brasileiras na pessoa de Vossas Excelências. Senhora Presidente, cumprimento a advogada doutora Ezequiel, o advogado doutor Sarmento, que estiveram na tribuna na data de ontem, e inicio por cumprimentar o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, fundamentado em relevantes parâmetros constitucionais da federação, da autonomia dos entes da federação, mas, como já havia adiantado nos debates com Sua Excelência, em razão das consequências práticas que o caso histórico das novas eleições municipais ou dos casos que levam à perda de mandato por declaração de candidatura inelegível, perda de diploma ou perda de mandato, geram, na realidade, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, com alterações de lei orgânica, para, às vezes, eternizar o presidente da Câmara numa interinidade, em relação à possibilidade de se ter ali uma situação não tanto republicana numa eleição indireta, entendo que bem andou o legislador pátrio brasileiro ao fazer essa parametrização que, como bem solucionou o ministro Luiz Roberto Barroso, encontra também guarida na Constituição, no artigo 22, inciso 1, quando diz lá que cabe à União legislar sobre matéria eleitoral. Como já debati ao longo da data de ontem, não vou me estender, cumprimento o eminente relator pela solução trazida e o acompanho.
Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também quero saudar o ministro Alexandre de Moraes pela preocupação que ele teve com relação à preservação da autonomia de estados e municípios. Essa tem sido uma preocupação desta Suprema Corte, reiterada em vários julgados. Mas, tal como o ministro Dias Toffoli agora revelou, se nós levarmos as últimas consequências, no caso da Justiça Eleitoral, este princípio federativo, nós criaríamos seríssimos problemas operacionais. De outra parte, também causaria uma certa perplexidade que as assembleias legislativas ou as câmaras municipais pudessem estabelecer normas a serem seguidas pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, que é um órgão federal. Quando eu examinei a matéria, de outro lado, senhor presidente, eu tive uma certa preocupação com a aplicação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 224 da Lei das Eleições, porque imaginei que a eleição indireta pudesse eventualmente ser aplicada aos senadores também. Isto poderia causar seríssimas distorções, porque, em tese, lido literalmente esse dispositivo, sobretudo o parágrafo 3º, conjugado com o 4º, nós poderíamos ter uma eleição direta de um senador de outro estado, ocupando a vaga de um senador de um determinado estado. Nós sabemos que os senadores representam os estados, ao passo que os deputados representam o povo. Mas o ministro relator muito bem afastou esta hipótese ou a incidência desse dispositivo no caso dos senadores também. E o fez com fulcro no artigo 56, parágrafo 2º da nossa Carta Magna, que diz o seguinte: ocupando a vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Portanto, me parece que o nosso relator obrou com acerto, porque esse dispositivo da Constituição que eu acabo de ler resolve a questão. E, portanto, acompanho integralmente o voto do relator, saudando Sua Excelência pelo cuidado que teve no exame da matéria. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu inicialmente desejo associar-me neste Dia Internacional da Mulher à saudação tão oportunamente feita pelo eminente ministro Dias Toffoli e destacar que o longo itinerário histórico percorrido pelo processo de reconhecimento, de afirmação e de consolidação dos direitos básicos da mulher, seja em nosso país, seja no âmbito da comunidade internacional, revela uma trajetória impregnada de notáveis avanços, cuja significação teve o elevado propósito de repudiar práticas sociais que injustamente subjugavam a mulher, suprimindo-lhe direitos e impedindo-lhe o pleno exercício dos múltiplos papéis que a moderna sociedade hoje lhe atribui por legítimo direito de conquista. Todos sabemos, senhora Presidente, sem desconhecer o relevantíssimo papel pioneiro desempenhado entre nós no passado por Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher a compor uma Assembleia Nacional Constituinte em 1933, que elaborou e promulgou a Constituição Republicana de 1934, Nísia Floresta, no século XIX, Berta Lutz, Chiquinha Rodrigues e Maria Augusta Saraiva, entre outros grandes vultos brasileiros do processo de afirmação da condição feminina, que notadamente a partir da década de 60, sabemos todos, verificou-se um significativo avanço na discussão de temas intimamente ligados à situação da mulher, registrando-se no contexto desse processo histórico uma sensível evolução na abordagem das questões de gênero, e que resultou em função
desse incessante movimento de caráter dialético, a superação de velhos preconceitos culturais e sociais que impunham arbitrariamente à mulher, mediante incompreensível resistência de natureza ideológica, um inaceitável tratamento discriminatório e excludente que lhe negava a possibilidade de protagonizar como ator relevante que é, e fora do espaço doméstico, os papéis que até então lhe haviam sido negados, que até então lhe haviam sido recusados. Nesse contexto histórico, a mística feminina, enquanto sinal visível de um processo de radical transformação de nossos costumes, teve a virtude altamente positiva, consideradas as adversidades enfrentadas pela mulher, de significar uma decisiva resposta contemporânea aos gestos de profunda hostilidade que, alimentados por uma sucessão irracional de fundamentalismos, quer os de caráter teológico, quer os de índole política, quer ainda os de natureza cultural, todos eles impregnados da marca da intolerância e que culminaram em determinada etapa de nosso processo social por subjugar a mulher, ofendendo-a em sua inalienável dignidade e marginalizando-a em sua posição de pessoa investida de plenos direitos, em condições de igualdade com qualquer representante de gênero distinto. Devemos ter presente bem, por isso, senhora Presidente, ante a sua extrema importância, a declaração e programa de ação de Viena, adotados pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, promovida pela Organização das Nações Unidas em 1993, na passagem em que esse instrumento, ao reconhecer que os direitos das mulheres, além de inalienáveis, constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos universais e deu expressão prioritária à plena participação das mulheres em condições de igualdade na vida política, na vida civil, na vida econômica, social e cultural, tanto no nível nacional, regional como internacional. E também esse compromisso veio a ser reiterado, sabemos todos, na Declaração de Pequim, adotada na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na capital da República Popular da China em 1995, quando, uma vez mais, proclamou-se que práticas e atos de violência são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser combatidos e eliminados, conclamando-se os governos. E o Brasil, naquela conferência, teve uma ativa participação diplomática, é preciso destacar, conclamando-se os governos nacionais à urgente adoção de medidas destinadas a combater e a eliminar todas as formas de violência, todas as formas de constrangimento contra a mulher, seja em sua vida privada, seja na vida pública, quer perpetradas ou toleradas, seja pelo Estado ou por pessoas privadas, especialmente quando tais atos traduzirem abuso de poder. Lamentavelmente, ainda, essa situação persiste em nosso país, como registram os anais dos tribunais e dos organismos policiais, sem se falar na injusta diferenciação no tratamento discriminatório que se dispensa à mulher, quando, na verdade, ela é sujeito de direitos, não é? Direitos que ela há de gozar em plenitude, juntamente com pessoas de gênero distinto. Por isso, com essas breves considerações, senhora Presidente, e associando-me também ao que manifestou o eminente ministro Dias Toffoli, eu gostaria de, na pessoa de Vossa Excelência, saudar este dia especial, esta data tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Quanto ao meu voto, senhora Presidente, eu tenho a impressão de que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, como sempre, examinou de maneira extremamente adequada e plenamente compatível com o texto de nossa Constituição o tema proposto e veiculado na presente ação direta.
e construir uma interpretação, como sempre, inteligente e também em plena harmonia com o que dispõe a Constituição da República, ao fazer aquela distinção que é importante, não é? Para efeito de reconhecimento da competência legislativa dos Estados-membros e dos municípios entre causas eleitorais e causas não eleitorais de vacância. De um lado, reafirmando a jurisprudência desta Corte, que já anteriormente havia sido fixada em pelo menos 3 precedentes, um dos quais da Lavra de Vossa Excelência, e, de outro lado, prestigiando o grau de autonomia institucional de que se acham revestidos os entes federados, os entes estaduais e municipais. Por isso, senhora presidente, eu acompanho integralmente o doutíssimo voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, pedindo vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que destaca em seu douto voto, como aqui salientou o eminente ministro Ricardo Lewandowski, uma questão extremamente sensível e que tem sido objeto de contemplação e de preocupação por parte da jurisprudência desta Corte. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Também eu gostaria de subscrever as palavras aqui já mencionadas do ministro Dias Toffoli e o ministro Celso agora, de maneira mais alargada sobre a justa comemoração hoje do Dia da Mulher, e cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a eminente Procuradora-Geral da República, que representam muito bem as mulheres em funções extremamente relevantes no nosso país. Também eu já tinha ontem antecipado a questão e até chamado a atenção para o debate que nós tivemos no Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa, ministro Toffoli, a propósito dessa temática, e muito focado no problema que se coloca especialmente em relação às eleições municipais. E agora só relembro que isto foi objeto de um amplo debate, inclusive tem um acórdão do ministro Henrique Neves, em que essa matéria ficou bastante clara, pelo menos no âmbito da Justiça Eleitoral, onde se disse que a determinação da realização de nova eleição, na hipótese em que o candidato eleito tem um registro de sua candidatura indeferido, não é inconstitucional, e aí se dizia, e aqui se dá privilégio à soberania popular e à democracia representativa. E também houve a discussão, na mesma assentada, sobre a questão do trânsito em julgado, e também aqui houve interpretação no sentido de que a expressão após trânsito em julgado, prevista no parágrafo 3º do artigo 224, conforme a redação dada pela Lei 13.065, seria inconstitucional. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra, após análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura, em que haja indeferimento do registro do candidato mais votado, artigo 224, parágrafo 3º, ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50%. E aí diz, após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro do diploma ou do mandato em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 ou em ação de impugnação de mandato eletivo e em embargos de declaração acolhidos e providos em parte. Nesse julgamento, o Tribunal assentou que o artigo 224 é constitucional, fez apenas uma ressalva quanto à expressão após o trânsito em julgado previsto no parágrafo 3º do referido artigo, de modo a interpretá-lo na forma como já foi ressaltado. Feitas essas ressalvas, o Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, acompanhou o voto
do relator, ministro Henrique Neves, para quem a nova redação atribuída ao Código Eleitoral teve por objetivo exatamente conferir maior eficácia à vontade popular ao pretender evitar que cargos majoritários sejam exercidos por candidatos que não obtiveram o maior apoio do eleitorado. Consequentemente, aquela Corte assentou a rigidez da norma em questão. Eu relembro também que tive a oportunidade de apreciar, enquanto ministro do Supremo, a medida cautelar na petição 6535, em que se pretendia a atribuição de efeito suspensivo em face da decisão do Tribunal Superior Eleitoral já mencionada. Ao examinar o caso, indeferia o pleito por não vislumbrar plausibilidade jurídica no pedido do autor, que visava obstar a realização de novas eleições para o cargo de prefeito do município de Salto de Jacuí, Rio Grande do Sul. Em minha decisão monocrática, relembrei que o legislador pretendeu evitar que, sob qualquer hipótese de exclusão de candidato que obtiver o maior número de votos em determinada eleição, assuma o cargo em eleição majoritária outro candidato que não obtiver o maior número de votos, razão pela qual se justificava a realização de novas eleições. Relembro também outro precedente relevante sobre o tema, que é a ação direta de inconstitucionalidade 2709 de minha relatoria, em que se decidiu que o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, não veicula a norma de reprodução obrigatória pelos estados e municípios, ficando a cargo de cada unidade da Federação disciplinar a hipótese de dupla vacância dos respectivos cargos de chefe do Poder Executivo. Esta última decisão foi complementada pela orientação do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual, em caso de omissão da Lei Orgânica Municipal, a eleição suplementar deverá ser realizada pela modalidade direta, de forma a prestigiar a soberania popular. Eu cito o Mandado de Segurança 1787, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Faço a análise das questões que já foram aqui discutidas e realço a minha concordância com a posição externada pelo eminente relator. E apenas registro como digna de debate a posição trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, a propósito da questão federativa. Mas aí eu me permito relembrar aquilo que já o fez ontem o ministro Dias Toffoli, que, diferentemente, inclusive, do federalismo estadunidense, por conta, inclusive, do seu desenvolvimento, aqui, entre nós, mas também lá, o modelo de um federalismo mais descentralizado sofre correções que advêm, muitas vezes, do posicionamento no âmbito da União. O ministro Pertence tem uma passagem belíssima a propósito desse tema, lembrando, por exemplo, que se a seleção de candidatos, muito provavelmente, na maioria dos estados, para os cargos públicos se desse pelo critério puramente federativo, em que cada unidade pudesse fazê-lo segundo o seu alvedrio, segundo os seus parâmetros, muito provavelmente nós não teríamos uma boa parte, pelo menos, das unidades federais, os concursos públicos. Portanto, essas intervenções, é claro que nós temos também os exageros que têm sido apontados, inclusive, no plenário, né, em relação a legislações invasivas da competência do Estado, mas aqui me parece que é um desses construtos em que se faz, em parte com base na própria crítica que a Justiça Eleitoral vem fazendo a esse processo. E respeitando aquilo que são desígnios, que são postulados básicos do próprio Estado de Direito democrático. Eu mesmo chamava a atenção ontem, faço o registro no voto, de situações verdadeiramente distorcidas que levam a essas impugnações sistemáticas das eleições, também com esse desiderato de obter o segundo lugar, né,
em que o segundo lugar é vitorioso. Tem até uma passagem que é muito repetida no TSE, o ministro Toffoli certamente dela se lembra, do ministro Jobim, que, adotados os critérios e os parâmetros que muitas vezes se adotam, e houvesse tempo, dizia o ministro Jobim, seria cassado o primeiro lugar, o segundo lugar e talvez até o terceiro lugar. Mas, em geral, considerando o mandato de 4 anos, só há tempo, quando há tempo, para discutir, né, a impugnação do mandato daquele candidato que obteve o primeiro lugar. Mas ele dizia, e até, às vezes com a sua sinceridade gaúcha, citava exemplos de casos em que, e houve casos em que havia realmente a impugnação do primeiro e do segundo lugar, por conta, por exemplo, de abuso de poder econômico. De modo que me parece que é de se louvar que aquela solução que estava sendo discutida já no âmbito do TSE tenha sido adotada no âmbito legislativo, procedendo, então, a essa legislação uniformizadora. Também a eleição indireta, e nós aqui, alguns de nós participamos desse debate a propósito da eleição indireta em Tocantins. A eleição indireta também nos estados se torna algo digno de preocupação, presidente. Há notícias, por exemplo, de que esse colégio, que às vezes não é lá muito grande, nos estados, por exemplo, os estados com menor bancada federal, tem 24 deputados estaduais, eles acabam sendo, vou usar a expressão talvez mais leve, atingido por um tipo de... E para manter a fidelidade desse colégio, que é extremamente volátil em momentos desse tipo, acaba-se trazendo-os para um hotel com olheiros e coisas assim. Algo pouco republicano, para ser sutil, né? De modo que são práticas que ainda contaminam esse processo. Talvez tenha sido essa uma das razões, ou talvez a principal razão, pela qual a Assembleia Constituinte de 33 e 34 concentrou na esfera orgânica da União Federal a competência para legislar sobre direito eleitoral e processo eleitoral. Por quê? Porque, sob a Constituição Republicana de 1891, os Estados-membros dispunham de competência para legislar sobre eleições estaduais e eleições municipais. E nós tivemos códigos eleitorais estaduais, não é? Estaduais. Sobreveio, no entanto, a unificação, que ocorre também no âmbito do processo, não é? Tanto o processo civil como o processo penal, e os antigos códigos estaduais de processo civil e de processo penal também deixaram de subsistir. Mas, de qualquer maneira, é uma preocupação, porque a finalidade do processo eleitoral é que ele se reja por padrões nacionais. Sim. Não é? Essa é a preocupação, e por isso estou acompanhando o eminente relator, presidente, para declarar aceitar a ideia da procedência parcial, declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, de modo a excluir no seu âmbito de incidência os casos de dupla vacância na presidência da República, por ser matéria que já foi disciplinada pela Constituição, também no que diz respeito ao cargo de senador, não é? E a questão também referente ao trânsito. A expressão trânsito em julgado. Isso. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, só para não perder o momento, na medida em que o ministro Gilmar Mendes relembrou aqui que, inclusive nos Estados Unidos, também há uma intervenção do Estado Nacional nos entes da Federação. Mas pelo que verso Maryland, por exemplo, é um dos primeiros casos em que esse tema se coloca, né? A necessidade de tributária. Mas eu gostaria de lembrar, exatamente no campo do direito eleitoral, o direito de voto, a luta pelo direito de voto dos negros dos estados do sul dos Estados Unidos, que resultou no projeto de lei encaminhado por John Kennedy para o Congresso Nacional, que depois foi aprovado em que sentido? Proibindo os estados, uma lei federal que proibiu os estados da federação de estabelecer leis que exigissem determinadas qualificações do cidadão para se cadastrar como eleitor.
Foi o Voting Rights Act de 1965, mas que está sendo impugnado perante a Corte Suprema dos Estados Unidos agora. É porque quando ele foi aprovado com prazo de 10 anos, no sentido de que aquilo se aculturasse no âmbito daqueles estados. Depois foi renovado por mais 10 anos e em 2013 a Suprema Corte Americana rejeitou a prorrogação. E agora o que se está ocorrendo? Os estados estão aprovando, retomando aquele tipo de lei que exigem determinadas qualificações para o cadastro. Claro, retrocesso em relação às minorias negras, por exemplo, ou latinas. Exatamente. Então, a necessidade realmente de uma intervenção do âmbito nacional no âmbito das elites locais. Ministro Luiz Fux, para voto. Senhor presidente, egregia Corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes, queria preliminarmente acompanhar as manifestações até então feitas pelo Dia Internacional da Mulher. No Tribunal Superior Eleitoral também tivemos a oportunidade de saudar todas as mulheres na pessoa da nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, hoje pela manhã. Fizemos, Vossa Excelência lembra, fizemos uma saudação às mulheres, fizemos inclusive uma poesia. Pois bem, com relação a esse feito, senhora presidente, eu verifico também a semelhança dos demais, que no artigo 224, parágrafo 3º, a decisão da Justiça Eleitoral, que importa o indeferimento de registro, cassação de diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, acarreta após o trânsito julgado a realização de novas eleições. Bom, aqui já ficou mais do que pacificado que, em relação ao presidente da República e Senado, tem regulação constitucional. Então, a lei não poderia ter invadido, muito embora seja uma lei federal. Até o trânsito julgado, eu faço até aqui uma observação, porque imaginem, por exemplo, aquela substituição pelo presidente da Câmara. Nesse período, até o trânsito julgado, nós estaríamos criando um parlamentarismo à brasileira, um modelo de parlamentarismo à brasileira. Eu também tive, num primeiro momento, a mesma preocupação do ministro Alexandre, porque destaquei que, se por um lado, o parágrafo 4º, tem por fundamento de validade a competência da União para legislar sobre direito eleitoral, por outro lado, escolher uma forma de eleição do chefe de cada unidade federada se ancora também na autonomia política de cada entidade. Só que eu também fiquei bastante impressionado, até pela experiência do ministro Dias Toffoli, com a sua observação de que é muito importante criar um critério uniforme para que em todo o Brasil haja uma mesma forma de prover esses cargos políticos em caso de vacância e que a lei se propõe a regular. De sorte que eu vou fazer o ajuntado do voto por escrito e acompanho integralmente o eminente relator. Relator, pois não. Senhores ministros, eu inicialmente agradeço em meu nome da ministra Rosa Weber, acho que posso dizer, e a Procuradora-Geral, as mulheres aqui presentes, a lembrança por Vossas Excelências deste Dia Internacional da Mulher. Acho que o ministro tem toda a razão, Celso de Mello, ao afirmar que andamos em direitos. Mas eu não gostaria, ministro Celso de Mello, de deixar de enfatizar que é um dia para nós mulheres, acho que para todos, homens e mulheres, somos uma sociedade que queremos andar juntos, todos, com iguais direitos e dignidades, nas enormes dificuldades com que deparamos e que no momento atual, se não são maiores, pelo menos há um número muito maior de notificações. E por isso, rapidissimamente, para não tomar o tempo que é de julgamento, mas porque foi lembrado o tema, citar o mundo em que estamos vivendo e o que representa para nós em termos de sofrimento. Anteontem reuni no Conselho Nacional de Justiça, porque convidei 6 mulheres para, junto comigo, fazermos uma mesa de conversa sobre este momento e a vulnerabilidade do mundo no qual nós vivemos. Os depoimentos que depois serão, porque elas deram direito de uso, serão apresentados pela TV Justiça, devidamente editados, era de uma mulher que se separou e então, ao dizer que estava saindo de casa, o companheiro jogou álcool, riscou fósforo, queimou 85% do corpo
e os médicos da cidade pediram que a retirassem porque ele dizia que ia, aspas, acabar o trabalho. E ela foi, superou e hoje lida exatamente com pessoas queimadas e faz um trabalho para mostrar que nós, mulheres, precisamos de continuar a dar visibilidade às grandes dificuldades que nós enfrentamos. Porque 92% dos casos, especialmente de estupro ou violência doméstica, são ainda silenciosas e invisíveis. A segunda experiência era de uma mulher que também saiu de casa, voltou para a casa dos pais, no ponto de ônibus, este homem a quem ela tinha dito não, depois de viver com ele 2 anos, pegou a paulada na cabeça e disse que mulher era isso e só isso, um bicho que merecia morrer a pauladas. Ela sobreviveu já ainda com 3 cirurgias e estava ali dando um depoimento, está estudando direito para se formar e lutar pelos direitos. O terceiro depoimento era de uma juíza que trabalha ainda na vara de violência doméstica, foi um caso até muito mostrado, em que deu uma medida protetiva e o agressor voltou, conseguiu entrar no gabinete dela para matá-la e foi com um enorme esforço da polícia do Fórum de São Paulo que conseguiu resgatá-la. Ela disse o que fica e que não está nos autos, porque a dor não passa nos autos, processo e arquivo, sofrimento não, é que hoje, quando o filho dela a abraça como ele tentou estrangulá-la, aos 5 anos ela sente o mesmo pânico do momento e ainda está, portanto, precisando de apoio. A quarta mulher diz que estava dando um depoimento à TV Justiça, porque o sofrimento foi tanto que ela acha que ela vai ser assassinada ainda por ele e ela queria que isso ficasse registrado do que ela passou e do medo que ela vive. E a quinta mulher era uma dona de casa que esperou pela filha até meia-noite e no dia seguinte soube que um coleguinha da filha na escola, a quem ela tinha recusado a companhia, cometeu todo tipo de atrocidades e, afinal, queimou a menina e jogou dentro da universidade. A Cista era uma estudante que perdeu a amiga nessas condições. Isto tudo se passou de 2015 até 2017. Isso significa que continuamos, portanto, andamos, Vossa Excelência tem toda a razão, estamos contando isso. E estou dizendo de anunciar a mãe e a amiga de uma que sobreviveram, estou contando casos de pessoas que não só sobreviveram, como dão exemplo de superação enorme. Leio Dostoiévski desde os 14 anos de idade. E eu nunca li nada do que eu tenho lido nos processos que todos nós, juízes desse tribunal e de todos os tribunais do Brasil e de outros lugares, leem. Mas, certamente, a leitura que nós fazemos hoje da vida é muito diferente, até pela solidariedade. Uma solidariedade que ainda é muito rara com as mulheres. Continuamos sendo seres vulneráveis. Os seres que respondem por essa vulnerabilidade por uma única circunstância. Somos mulheres. Ninguém reagiria, talvez, com a violência de tentar, com um pedaço de pau, dizer que você não passa de um bicho e, por isso, merece morrer como tal, o que é muito grave. E essa razão pela qual este dia, para nós, é um dia de reflexão e de pensamento sobre o que fazer. Porque nós queremos não que os nossos meninos, filhos, sobrinhos, sejam adultos. Nós queremos que sejam homens e mulheres em condições de ser felizes. E enquanto houver uma intolerância tão grande e um preconceito tão grande em razão da essência do ser de cada um, nós teremos uma sociedade em que a justiça dificilmente passará de um ideal pelo qual temos que continuar lutando, mas eu quero acreditar que o direito constitucional e no Tribunal Constitucional, o direito constitucional seja o direito dos sonhos possíveis
e nele está a igualdade de direitos e dignidades de todos nós. Eu espero que 8 de maio dos futuros anos sejam bem menos amenos do que temos vivido. Mas eu agradeço muito de cada um dos senhores ministros, dos meus colegas, a lembrança, o empenho e o que eu sei que muitos de vossas excelências fazem para que isso aconteça. Muito obrigada. Quanto ao voto, eu também estou acompanhando o relator, porque a minha primeira inicial dificuldade que se punha era exclusivamente no que foi superado no voto do ministro Roberto Barroso, relativamente à circunstância de tentativa de preservação integral da autonomia de estados e municípios, que é de enorme preocupação numa federação que, a cada momento constituinte, se fortalece e, na dinâmica institucional, acaba voltando à centralização. E não gostaria que isso acontecesse. Mas a fórmula apresentada me parece extremamente engenhosa e compatível, não apenas com a Constituição, mas com a nossa jurisprudência, que não se altera. Ela se acrescenta por esta outra visão, razão pela qual também acompanho o ministro relator e proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade 5.525, julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator, vencido em parte o ministro Alexandre de Moraes, para declarar a inconstitucionalidade da alocução após o trânsito em julgado prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral e conferir interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 4º do mesmo artigo, de modo a afastar da incidência situações de vacância nos cargos de presidente e vice-presidente da República e de senador da República. E o ministro Alexandre de Moraes diverge em parte, fica vencido nessa parte apenas para julgar inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 224 do Código Eleitoral, também no tocante à vacância dos cargos de governadores, prefeitos e seus vices, e não na outra parte. Esta é a proclamação do resultado. Devolvo a palavra agora ao ministro relator, ministro Roberto Barroso, para o voto na ação direta de inconstitucionalidade 5.619, no qual já houve o relatório e a sustentação oral. Vossa Excelência, com a palavra para voto. Muito obrigado, presidente. Também eu me associo a todas as homenagens ao Dia Internacional da Mulher, presidente. Poucas transformações na minha vida adulta foram tão impressionantes quanto as que afetaram as mulheres nos últimos anos, numa ascensão em múltiplas áreas, de mercado de trabalho, nos cargos públicos, na liberdade sexual, na luta contra a violência, nos seus direitos reprodutivos, que ainda é uma luta inacabada. Portanto, eu acho que a homenagem é devida e merecida. Acho que essa é uma agenda ainda não concluída, mas em poucas áreas nós avançamos tanto em uma única geração. Se me permitirem uma homenagem peculiar, eu sou de Vassouras, onde nasceu e viveu uma das primeiras mulheres feministas e protagonistas, que foi a Eufrásia Teixeira Leite, uma mulher que ficou muito rica por mérito próprio e que depois, já idosa, foi responsável por grande filantropia em Vassouras mesmo, a Santa Casa de Misericórdia, o Colégio Regina Coeli, o Hospital Eufrásia Teixeira Leite, onde eu mesmo nasci. Portanto, esse é um registro. E ainda ela ficou famosa porque teve um romance rumoroso com Joaquim Nabuco, com o grande Joaquim Nabuco. Mas essa é a parte da fofoca. Eu estou só registrando a notabilidade de uma mulher diferenciada, isso na segunda metade do século XIX, portanto, quando essas coisas eram pouco comuns. Foi uma pioneira, eu diria, da ascensão social feminina. De modo que eu homenageio também aqui a nossa querida presidente, a queridíssima ministra Rosa Weber e a nossa procuradora-geral, doutora Raquel Dodge. Presidente, eu cumprimento a ilustre advogada, doutora Ezequiele Barros, que esteve na tribuna representando o Partido Social Democrático e que fez uma sustentação extremamente precisa, mas eu devo dizer que não me seduzi pelo argumento. A questão aqui, neste segundo processo, envolve também o dispositivo aqui, no caso específico do parágrafo 3º, em que o Partido Social
democrático, postula a não incidência destas regras introduzidas pelo parágrafo 3º e pelo parágrafo 4º nas eleições em municípios com menos de 200 mil habitantes e também para senador. A questão de senador nós já provemos adequadamente na ação anterior e, portanto, eu estou acolhendo o pedido. Mas no tocante às eleições em municípios de menos de 200 mil habitantes, o grande argumento da peça inicial é o da economicidade, e foi sustentado da tribuna com propriedade que a eleição não tem custo zero e que, portanto, não se justificaria, à luz do princípio da economicidade e da proporcionalidade, como citou sua senhoria, a renovação de eleição em municípios com menos de 200 mil habitantes, hipótese em que se aplicaria a posse do segundo colocado, como tradicionalmente se fazia. Eu, pessoalmente, acho que, ainda que a eleição custe dinheiro, a democracia tem seu preço, aqui parodiando o ministro Marco Aurélio, portanto, acho que o preço das eleições é o preço mínimo que nós devemos pagar. Aliás, uma discussão que seria interessante, mas não se coloca aqui, é que normalmente as pessoas imaginam que só tem custo os direitos sociais, educação, saúde, habitação, quando não é verdade. Os direitos individuais têm custos, porque tem que manter a polícia, tem que manter o poder judiciário, e os direitos políticos têm custo, porque tem que manter a justiça eleitoral, tem que organizar os pleitos, tem um horário. Portanto, não há direito gratuito. Tudo tem um custo numa vida democrática. Portanto, o que existem mesmo são prioridades e escolhas que se fazem. Fechado esse parênteses, presidente, pedindo todas as vênias à ilustre advogada, eu estou encaminhando no sentido de acolher apenas parcialmente o pedido para excluir, como efetivamente já havíamos excluído na decisão anterior, a eleição para o Senado e para julgar improcedente no que diz respeito aos municípios com menos de 200 mil habitantes e, lavrando no meu voto, a seguinte e singela tese: é constitucional legislação federal que estabeleça novas eleições para os cargos majoritários simples, isto é, prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores e senador da República em casos de vacância por causas eleitorais. É como voto, presidente. Ministro relator, Vossa Excelência me permite uma ponderação? É que realmente a Constituição ela prevê a maioria absoluta dos votos válidos, afastando-se no cálculo os votos nulos e os votos em branco. Mas a própria Constituição, ela excepciona os municípios que tenham menos de 200 mil eleitores, né? Refiro-me, presidente, ao inciso 2 do artigo 29 da Constituição Federal. Ora, se os votos atribuídos àquele que se mostrou inelegível são considerados votos ineficazes ou votos nulos, pense que há um segundo colocado. E o segundo colocado, então, deve ser proclamado eleito, pouco importando que não tenha, inclusive, a maioria absoluta. Nesse caso concreto, se convoca, movimentando-se, inclusive, a máquina eleitoral, novas eleições. Por isso é que eu penso que procede a inconstitucionalidade articulada. Apenas uma ponderação, e é nesse sentido, presidente, que eu já adianto, para não voltar a falar, né? Já adianto meu voto, né? Ou seja, eu acolho o pedido formulado nessa DIN, que é a DIN 1619, em maior extensão do que o revelado agora pelo relator. Presidente, eu preciso fazer uma retificação. Está julgando improcedente. Eu cometi um equívoco aqui de relatoria, mas eu primeiro vou responder ao ministro Marco Aurélio. Eu acho... Não precisa, não. É que eu acho que no caso de se
alçar o segundo, eu já veria uma primeira dificuldade quanto ao princípio majoritário, porque exerceria o cargo alguém que não teve a maioria da comunidade. Mas aqui, especialmente, ministro Marco Aurélio, eu adotei uma postura de deferência ao legislador. Acho que o legislador poderia fazer essa escolha. E, presidente, eu, quando relatei, me equivoquei. O pedido é para excluir tanto os municípios com menos de 200 mil habitantes, quanto a eleição para senador, de modo que eu estou julgando é totalmente improcedente. Totalmente improcedente, e como eu registrei, porque eu estava constando. E Vossa Excelência, então, julga parcialmente improcedente. Não, presidente, eu acolho o pedido formulado. Mas quanto a senador? Quanto a senador? Eu entendo que, considerando-se a interpretação sistemática da Constituição, não se pode estender nos municípios que tenham menos de 200 mil eleitores a regra alusiva à maioria absoluta, para ter-se como eleito o segundo colocado. E, relativamente ao senador, creio que não há como transportar a regra da maioria absoluta para que ele seja declarado eleito. Agora, o pedido é abrangente, né, ministro? O pedido Essa situação dos municípios com menos de 200 mil eleitores... Também para senador, por isso que ele julgou, e que foi uma parte que a gente já tinha julgado na outra. É porque a Constituição Federal, ela remete ao 77, né, quanto à eleição do governador e do prefeito, mas com essa exceção. Ou seja, se trata de município com menos de 200 mil eleitores, não se há de exigir para que se proclame eleito certo candidato a maioria absoluta dos votos válidos. A tese da ação é que, onde a Constituição exige maioria absoluta, é legítima a inovação, mas onde a Constituição prevê maioria simples, que é no caso dos municípios com menos de 200 mil. O segundo colocado teria alcançado maioria simples, porque ele não é proclamado eleito, né? Já que é afastado aquele que teve maior votação porque é inelegível, e se convoca, como eu disse, se movimentando com custos altíssimos, nova eleição, quando decorre, sob a minha ótica da Constituição Federal, a proclamação do segundo colocado. Então, Vossa Excelência diverge para julgar procedente o pedido. Presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Presidente, antes também de votar, gostaria de cumprimentar a presidente, a ministra Rosa, a procuradora-geral, a doutora Raquel, a secretária, a doutora Lúcia, e em nome de todas as advogadas, a advogada, a doutora Ezequiele Barros, que fez a sustentação oral na data de ontem, nesse caso, cumprimentá-las pelo Dia Internacional da Mulher. E gostaria, rapidamente também, de dizer que, apesar do grande avanço, e foi bem detalhado pelo ministro Celso de Mello, o grande avanço na luta contra a discriminação, na luta pela igualdade pela mulher, eu também, assim como Vossa Excelência, presidente, entendo que o dia de hoje é um dia não só de reflexão, mas um dia para que nós possamos redobrar os esforços para a luta pela igualdade das mulheres, que entendo que só chegará ao bom termo com, eu diria, um bombardeio de educação, para que todos tenham, principalmente os homens, respeito pela mulher, respeito pelas opções, pelas opiniões das mulheres. E por que digo isso, presidente? Eu recebi, na data de ontem, o resultado final de uma pesquisa do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. É um grupo de promotoras, que é sob a coordenação da doutora Valéria Escarance Fernandes, filha, inclusive, de um procurador de justiça aposentado, o professor Escarance. Um grupo de promotoras que atua contra a violência
contra a mulher, que atua no feminicídio, e fizeram uma pesquisa de março de 2016 a março de 2017, de todas as denúncias do Estado de São Paulo de feminicídio. Foram 364 denúncias. A pesquisa chama Raio-X do Feminicídio em São Paulo. E por que é importante isso? Em 2 minutos eu vou resumir. Para mostrar como a falta de respeito à mulher, ela parte da própria casa, dos familiares, das pessoas próximas à mulher. 66% dos feminicídios, no período de 1 ano, foram praticados na própria casa da vítima. 84% dos feminicídios foram praticados pelo cônjuge ou pelo companheiro. Se nós somarmos os namorados a isso, 96% dos feminicídios foram praticados por pessoas totalmente próximas à própria vítima, a mulher. E os motivos são motivos daqueles que realmente não respeitam as mulheres. Ou porque a mulher... Alexandre, Vossa Excelência me permite, no caso concreto, não há distinção de gênero. Sim. Nós estamos julgando outra coisa, presidente. Sim, e a fila de processos não anda. Ministro Marco Aurélio, eu vou terminar assim como todos se manifestaram, eu faço questão de me manifestar. Então, a separação, ciúmes e machismo corresponde a 80% dos motivos, ou seja, sem respeito não haverá a verdadeira igualdade em relação às mulheres. Acho importante que essas pesquisas e a justiça auxiliem, porque de 364, 5 vítimas, só em 3% dos casos a justiça havia concedido medidas protetivas, ou seja, elas apanhavam e não houve medidas protetivas. Quanto a ação direta, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, entendo que a Constituição, ela não faz diferenciação, a diferenciação feita pela Constituição em relação ao segundo turno por maioria, exigindo a maioria, e no primeiro turno não, então somente é para feitos de um turno ou segundo, até porque a regra no segundo turno, se assim fosse aplicada, deveria chamar para disputar o segundo e terceiro lugares, não convocar uma nova eleição. É possível, como foi, o legislador convocar uma nova eleição, tanto na questão de eleições com um único turno para prefeito, quanto de 2 turnos, independentemente aqui de 200 mil habitantes ou não. E isso realmente valoriza o princípio da soberania popular, a possibilidade de escolher alguém novamente após a nulidade da eleição do primeiro colocado. Acompanho integralmente o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência e agradeço também pelos dados trazidos e pela palavra. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, e saúdo uma vez mais o eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Eu também estou acompanhando o eminente ministro relator, senhora Presidente, julgando totalmente improcedente a pretensão deduzida. Eis que, na hipótese, não me parece projetar-se a ausência de imposição de segundo turno para o afastamento do princípio democrático que indica pela realização de novas eleições. Os argumentos de celeridade, razões de economicidade, creio, cedem do ponto de vista do privilégio, nesse caso legítimo, que há de ser dado ao princípio democrático e, portanto, a realização de novas eleições. E, ademais, do ponto de vista empírico, tem se verificado no seio dos tribunais regionais e da própria Justiça Eleitoral celeridade na apreciação dessas questões. E, portanto, como não vejo simetria entre a questão atinente à realização de segundo turno, conforme a regra do artigo 77, aplicável a essa matéria, e o eventual chamamento do segundo colocado, acompanho o eminente ministro relator e concluo, senhora Presidente, aliás, também à luz do princípio democrático todo colegiado, subscrevendo os cumprimentos que o nosso decano, o ministro Celso de Mello, dirigiu a Vossa Excelência
a ministra Rosa e a doutora Raquel Dodge e a todas as mulheres. É assim que manifesto e voto. Pois não. Vossa Excelência, portanto, acompanha o relator, ministra Rosa Weber. Já que Vossa Excelência, presidente, me concede voz, eu começo agradecendo, né, as manifestações tão gentis dos meus queridos colegas todos, né, em meu nome também as estendo, agora em meu nome pessoal, a doutora Elise Kelly fez uma belíssima sustentação oral. Mas, de qualquer sorte, eu, pedindo vênia a essas compreensões contrárias, que inclusive algumas já manifestadas, estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, o ministro Luiz Roberto, que, a meu juízo, equacionou o tema à luz do que realmente importa, que é o princípio democrático, devolvendo ao povo a possibilidade de escolher diretamente os seus representantes, mesmo nos municípios com menos de 200 mil eleitores. É como voto, presidente, pelo juízo de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, eu também acompanho o relator, destacando que sobre esse tema eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre princípios do direito eleitoral em estudos em homenagem ao nosso querido colega ministro Dias Toffoli, que retrata exatamente a causa específica, a hora sub júdice, de sorte que eu acompanho o relator, fazendo essa menção importante ao nosso ex-presidente do TSE. Vossa Excelência, portanto, acompanha o ministro relator, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, uma vez mais cumprimento o eminente relator pela solução trazida, que está completamente coerente com o que julgado na ação 5525. Eu gostaria apenas, senhora presidente, já consignado o meu voto acompanhando o relator, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, de deixar também consignado em ópter dicto, e penso que isso é bastante relevante, eminente relator, que é aquilo que está disposto no parágrafo 4º, e eu vou fazer juntar desse ópter dicto também na outra ação, na 5525, porque é na 5525 que está atacado o parágrafo 4º pela Procuradoria-Geral da República. Nesta que ora julgamos, mas em conjunto a 5619 ataca apenas o parágrafo 3º, eu queria apenas registrar algo referente à cabeça do parágrafo 4º, que diz o seguinte: a eleição que se refere ao parágrafo 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será. Pois bem, este a expensas da Justiça Eleitoral é sempre assim. Sempre será, evidentemente, uma eleição realizada às expensas da Justiça Eleitoral. Meu ópter dictum é porque quando da deliberação pelo Congresso Nacional desse dispositivo, se intencionou entender que não poder-se-ia mais a União cobrar daquele que deu causa à necessidade de formular e realizar uma nova eleição, a dívida que, pelo fato de deliberadamente se lançar candidato a alguém inelegível, causou ao Estado. E fui eu, quando advogado-geral da União, que comecei a entrar com essas ações de cobrança contra o inelegível. E já foram milhões recuperados aos cofres públicos. Ou seja, é evidente que essa eleição correrá às expensas da Justiça Eleitoral. E esse dispositivo jamais impedirá que a União cobre o dano de quem o deu causa. Faço esse ópter dictum para que não se parem essas ações tão importantes, porque também... Se Vossa Excelência me permite, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, discutimos isso até no eleitoral e passamos a fazer também isso, que Vossa Excelência, então... A comunicar, exatamente. A comunicar para que houvesse a Advocacia Geral da União, tomasse as medidas judiciais competentes, a partir ou desde a gestão, a presidência do ministro Lewandowski. Presidente, se esse for um entendimento consensual e há precedentes no TSE, eu posso acrescentar o meu voto como ópter dictum sem problema. Os colegas estão de acordo com a observação? Perdão, não entendi a observação. O ministro Dias Toffoli está mencionando que aquele que deu causa à necessidade de realização de nova eleição sujeita-se à cobrança judicial do prejuízo que teria causado. O ministro Dias Toffoli sugere que isso conste como ópter dictum do voto.
eu não teria dificuldade, porque acho a tese razoável. Portanto, se todos e ela estão de vem sendo acordo, posso adotada fazer. desde a gestão na presidência do ministro Ricardo Lewandowski no TSE. Ministro Dias Toffoli, então, Vossa Excelência acompanha o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, agradeço a generosa lembrança de Vossa Excelência sobre acerca das providências que nós tomamos em conjunto, atendendo aquela bela iniciativa, oportuna iniciativa do então advogado-geral da União. Eu, embora impressionado pelos argumentos do ministro Marco Aurélio, e seguirei pensando naquilo que expôs Sua Excelência, eu vou acompanhar o ministro relator, porque é assim que temos procedido habitualmente na Justiça Eleitoral. E temos uma atenuante, exatamente, que é essa agora que vamos colocar no voto, atenuante no sentido de não onerar os cofres públicos na eventualidade de se realizar uma nova eleição, atribuindo os custos dela àqueles que lhe deram causa. Portanto, com o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Eu também acompanho o relator. Com o relator. Ministro Celso de Mello. Peço vênia para acompanhar o eminente relator, senhora presidente. Também eu peço vênia para acompanhar o ministro relator e proclamo o resultado. A ação julgada improcedente nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 2877, procedente do Rio de Janeiro, relatada pelo ministro Marco Aurélio. Autor, o Partido Democrático Trabalhista, interessado o governador do Estado do Rio de Janeiro. Votaram. O tribunal inicialmente rejeitou as preliminares, no mérito julgou improcedente a ação e declarou a inconstitucionalidade do inciso 12, do inciso 7 do artigo 118 do Estado de Minas Gerais e procedente e inconstitucionais os artigos 5º, parágrafo único, 6º e 81 caput da Lei Complementar 69, de 19 de novembro de 90. Norma dos artigos 2º, 3º e 5º da Lei Complementar 107, de 2003, daquele Estado. O julgamento foi suspenso pela ausência de quórum constitucional naquela ocasião e, após o voto do senhor ministro Marco Aurélio, relator, que julgava improcedente naquela sessão, pediu vista dos autos o ministro Joaquim Barbosa, que votou divergindo parcialmente do relator, acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelos senhores ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Carlos Brito, César Peluso, Gilmar Mendes, Sepúlveda Pertence, e então pediu vista dos autos a presidente, então, ministra Ellen Grace. E, neste caso, portanto, a vista ficou com herança da ministra Rosa Weber. Pela ordem de votação, apenas vota a ministra Rosa Weber, que devolveu os autos para a continuação do julgamento. Não votam os ministros Alexandre de Moraes, sucessor do ministro Teori Zavascki, que sucedera o ministro César Peluso. Não vota o ministro Edson Fachin, sucessor do ministro Joaquim Barbosa. Não vota o ministro Roberto Barroso, sucessor do ministro Aires Brito. Não vota o ministro Luiz Fux, sucessor do ministro Eros Grau. E não vota o ministro Dias Toffoli, que sucedeu o ministro do Minas Direito, que tinha sucedido ao ministro Sepúlveda Pertence. Como votamos o ministro relator Marco Aurélio, ministro Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Aires Brito, César Peluso, Gilmar Mendes e Sepúlveda Pertence, após o voto da ministra Rosa Weber, votará o ministro Celso de Mello para a finalização do julgamento. Vossa Excelência tem a palavra, ministra. Senhora presidente, como Vossa Excelência acabou de relembrar, na verdade, as preliminares já se encontram superadas pelos votos de todos os ministros, inclusive da ministra Ellen Grace, a quem sucedi, e da mesma forma a arguição de inconstitucionalidade relativa especificamente ao artigo 118, parágrafo único, inciso 7 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, também já se encontra superada a ação
pelo voto do plenário no que tange a um grupo de preceitos, especificamente ao artigo 5º, parágrafo único, artigo 6º e artigo 81, caput da Lei Complementar 69 de 1990, na redação que lhe fora dada por dispositivos da Lei Complementar 107 de 2003, também do Estado do Rio de Janeiro. Bem depois de conclusão, em função do pedido de vista da ministra Ellen, e na parte que me cabe, o exame da inconstitucionalidade da expressão controle externo. São inúmeros dispositivos, senhora presidente, em benefício do tempo, eu vou passar de imediato ao voto para agilizar. E digo que padece de inconstitucionalidade o artigo 1º, segundo o autor, desta Lei Complementar 107 de 2003, que altera o artigo 3º da Lei Complementar 69 de 1990, segundo o autor, repito, para dele excluir o inciso 4 e a expressão sem prejuízo de outras atribuições, porque teria ele restringido o campo de atuação do fiscal de rendas, em afronta ao princípio da eficiência previsto no artigo 37, caput da Constituição da República. E eu destaco, senhora presidente, o que já deveria ter feito para uma melhor compreensão, que, na verdade, esta lei complementar, que alterou a lei complementar anterior, dispõe sobre a carreira de fiscal de renda da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. A minha conclusão, senhora presidente, neste tópico, acompanhando o eminente relator, é que o pedido é improcedente. A invocação genérica do princípio da eficiência mostra-se, como disse, a invocação do princípio da eficiência, na inicial, mostra-se essencialmente genérica. Nela não há nada a demonstrar que a preservação das fórmulas excluídas do artigo 3º da Lei Complementar 69, pela nova Lei de Regência, sem prejuízo de outras atribuições e ainda praticar outros atos indicados na legislação, confira maior concretude ao princípio constitucional da eficiência no âmbito da administração fazendária estadual do que a opção pela sua supressão. Entendo que a Constituição da República, em absoluto, veda o redesenho e a reconfiguração das instituições com vista ao seu aperfeiçoamento. Não bastasse isso, eu registro incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar 107, também o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar 69, segundo o qual, aspas, a lei poderá estabelecer outras atribuições não privativas aos funcionários titulares dos cargos de fiscal de rendas, e daí concluo que a alteração impugnada é muito mais topográfica do que propriamente do conteúdo. Acompanha assim o eminente relator. Quanto à expressão controle externo, o autor reputa inconstitucional em todos os dispositivos aqui que eu elenco, senhora presidente, em que ela aparece, conforme a redação que lhe foi trazida. E o argumento é de que, decorrente de emenda parlamentar pela qual criado um novo órgão, denominado Corregedoria Tributária do Controle Externo, acarretando aumento de despesa, além de incompatibilidade com os artigos 25 e 74 da Constituição Federal, a tornar inadequada a expressão por se tratar a hipótese a rigor de controle interno. Mais uma vez acompanho o eminente relator, julgando improcedente o pedido, como bem assentou Sua Excelência, a inclusão da expressão controle externo tem efeitos meramente terminológicos. A discussão sobre o caráter externo ou interno da atuação do órgão instituído pela Lei Complementar 107, em substituição à Corregedoria da Secretaria do Estado da Fazenda, prevista na redação original, se mostra exógena ao campo de controle da sua constitucionalidade e assume para os efeitos do caso em tela, na minha compreensão, ares meramente bizantinos. Eu afasto a alegada afronta ao artigo 74 da Constituição da República.
Quanto ao artigo 15 da Lei Complementar número 107 de 2003, eu aqui no meu voto, depois de fazer a transcrição do preceito, destaco que, na verdade, ele altera a composição do Conselho Superior da Fiscalização Tributária, órgão da administração fazendária do Estado do Rio de Janeiro. Na esteira da ilustrada maioria já formada, eu entendo incompatível, pedindo vênia ao eminente relator, com os contornos institucionais conferidos ao Ministério Público na Constituição de 88, a participação de membro do parquê em órgão de assessoramento do Poder Executivo. Do mesmo modo, a participação de membro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a meu juízo, esbarra no postulado da separação dos poderes. Nenhum conflito há, todavia, sob o ponto de vista constitucional, em relação à participação de representantes da Procuradoria-Geral do Estado. Embora seja salutar a sua participação em conselho dessa natureza, por outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Regional de Contabilidade constituem entidades autônomas, não integrantes da administração pública. Por esta razão, afigura-se constitucionalmente ilegítimo o comando determinando sua participação compulsória em órgão colegiado. A solução apresentada relativamente à interpretação conforme dos incisos 7 e 8 do artigo 115.5 da Lei Complementar 69, tem, a meu juízo, a virtude de assegurar a imperatividade da ordem constitucional, sem deixar de render homenagem ao espírito de transparência e pluralismo que norteou a opção do legislador fluminense. Por isso, renovando meu pedido de vênia, eu acompanho neste tópico a divergência inaugurada pelo ministro Joaquim Barbosa, para, julgando o pedido parcialmente procedente, declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º, incisos 5 e 9, e ainda para declarar a constitucionalidade do artigo 105, inciso 6, e conferir interpretação conforme ao artigo 5º, 105, incisos 7 e 8, todos da Lei Complementar 69, de 90, na redação que lhe foi dada pela Lei Complementar 107. E ainda, para fixar a exegese de que tais preceitos consubstanciam convites à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Conselho Regional de Contabilidade para comporem o Conselho Superior de Fiscalização Tributária, não sendo compulsória a sua participação. Passo ao exame do artigo 29 da Lei Complementar 107, coloco a tese da inicial, no sentido de que este preceito, com a sua nova redação, ao ampliar o lapso prescricional das sanções disciplinares aplicáveis aos fiscais de rendas, estabelece prazos que não satisfazem o devido processo legal substantivo sob o ângulo da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu entendo que, ao ampliar de 2 para 5 anos a prescrição relativamente às faltas sujeitas às penas de advertência, repreensão ou multa, bem como de 5 para 10 anos a prescrição nos demais casos, este artigo 29, na nova redação, em absoluto deixa de observar o critério da proporcionalidade, tanto sob o prisma da adequação, quanto da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Todavia, senhora presidente, em consulta ao repositório de legislação disponibilizado no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, verifico que a redação do artigo 96, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 69 de 90, foi novamente alterada após o início deste julgamento, pela Lei Complementar 135 de 2009, que restabeleceu para a prescrição relativa às faltas sujeitas às penas de advertência, repreensão ou multa, o prazo de 2 anos, e para a prescrição relativa às faltas sujeitas às penas de suspensão, demissão, destituição da função, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o prazo de 5 anos. Essa modificação substancial que se operou no preceito normativo estadual, objeto da presente ação direta, o subtrai, a meu juízo, do controle jurisdicional já instaurado, uma vez ocorrida a verdadeira revogação do conteúdo que aqui estava sendo questionado. Reputo prejudicada, pois, a ADI na fração de interesse. Quanto à expressão investigatório, prevista no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 69, com a redação dada pelo artigo 28 da Lei Complementar, eu digo que a tese de que o prefeito atacado consubstancia a usurpação da prerrogativa da Polícia Civil para apurar infrações penais e que, por isso, segundo o autor, teria havido
invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processo penal, em absoluto se configura. Ao contrário do que receia o autor, o procedimento investigatório de que trata o preceito questionado, a ser instaurado pela Corregedoria do Controle Externo, é manifestamente de natureza administrativa, sendo sequer cogitável, exegese que o confunda com o procedimento investigatório em matéria penal, objeto do artigo 144, parágrafo 4º da Lei Maior. Por isso, acompanhando o eminente relator, julgo o pedido improcedente. Quanto ao artigo 19 da Lei Complementar 107, cujo teor eu transcrevo no meu voto, pelas mesmas razões declinadas em relação ao artigo 15 da Lei Complementar 107, a maioria deste plenário já se inclinava pela parcial procedência do pedido deduzido, no sentido de declarar inconstitucionais a expressão entre os membros do Ministério Público e um representante da OAB. Ocorre que a Lei Complementar, a que acabei de referir, a 135 de 2009, conferiu nova redação ao artigo 110 da Lei Complementar 69 e, embora a nova redação, que eu aqui transcrevo, senhora presidente, que omito em função do tempo, tenha corrigido o vício relativamente à incompatibilidade da participação do membro do parquê em órgão dessa natureza, persiste a inconstitucionalidade em relação ao comando de participação compulsória de representante da OAB, na minha visão. E sem deixar de aderir no tópico à divergência inaugurada pelo ministro Joaquim Barbosa, embora reajustando em face do atual status normativo, julgo o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Consoante já registrei, o autor, no início do voto, que aqui eu terminei não lendo, senhora presidente, o autor não veicula impugnação específica no tocante ao artigo 30 da Lei Complementar 107, o mesmo ocorrendo com relação aos dispositivos que eu aqui também menciono e, por isso, não conheço da ação no que tange a eles. Em conclusão, senhora presidente, eu não conheço da ação quanto ao artigo 30 da Lei Complementar 107, acompanhando a divergência no ponto. Julgo improcedente a ação, acompanhando o relator, quanto ao artigo 1º da Lei Complementar 107, no que altera o artigo 3º da Lei Complementar 69. Ao 107? É. Ao 107, Vossa Excelência acompanha o relator. Julgo improcedente, acompanhando o relator. Se Vossa Excelência quiser, eu passo o dispositivo integral para facilitar Vossa Excelência. Julgo também improcedente quanto à expressão controle externo, prevista em inúmeros dispositivos que eu aqui transcrevo, bem como no artigo 26 da Lei Complementar. Também julgo improcedente quanto à expressão investigatório, prevista também em inúmeros dispositivos. Julgo parcialmente procedente o pedido em relação ao artigo 107 da Lei Complementar 69, com a redação do artigo 15 da Lei Complementar 107, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 5 e 9, para declarar a constitucionalidade do inciso 6 e para conferir interpretação conforme aos incisos 7 e 8, acompanhando neste ponto a divergência. Julgo ainda, senhora presidente, parcialmente procedente o pedido em relação ao artigo 19 da Lei Complementar 107, que alterou o artigo 110 da Lei Complementar 69, e ainda para declarar a inconstitucionalidade da expressão um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, acompanhando neste ponto a divergência. E, por fim, senhora presidente, julgo prejudicada a ação em relação ao artigo 29 da Lei Complementar 107, que altera o artigo 96, 1 e 2 da Lei Complementar 69, ante a perda superveniente do objeto, em face de alteração substancial do teor do preceito. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, esta ação teve início em 2004 e tem a sua conclusão hoje, na sessão plenária de março de 2018. O voto da eminente ministra Rosa Weber foi bastante esclarecedor e bem examinou os diversos aspectos, tanto de ordem formal, na parte referente à incognoscibilidade,
de determinadas pretensões ou mesmo da prejudicialidade da apresentação direta em face da revogação por perda superveniente de objeto, como destacou no seu voto. Né? Eu vou pedir venda, então, senhora presidente, para acompanhar integralmente o voto da eminente ministra Rosa Weber. Pois não. Proclamo, então, o resultado. Ação julgada conhecida em parte, julgada parcialmente procedente, nos termos do voto da divergência, no sentido de vencido o ministro, em parte o ministro relator, em parte a ministra Rosa Weber e em parte o ministro Celso de Mello. A divergência diverge em parte do relator e nesta parte prevalece com os votos de Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Aires Brito, César Peluso, Gilmar Mendes e Sepúlveda pertence para não conhecer da ação direta, quanto ao artigo 30 da Lei Complementar 107, julgar improcedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28 e 29 da Lei Complementar 107, do inciso 6 do artigo 105 da Lei Complementar 69, na norma do artigo 15 da Lei Complementar 107, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 5º e parágrafo único 6º e 81 caput da Lei Complementar 69 do Rio, norma segundo os artigos 2º, 3º e 5º da Lei Complementar 107 de 2003 do Rio, declarar a inconstitucionalidade dos incisos 5 e 9 do artigo 105 da Lei Complementar 69, segundo a norma do artigo 15 da Lei Complementar 107, e dar interpretação conforme a Constituição aos incisos 7 e 8 do artigo 105 da Lei Complementar 69 e na norma do artigo 15 da Lei Complementar 67, no sentido de tornar facultativa a participação dos representantes da OAB e do Conselho Regional de Contabilidade no Conselho Superior de Fiscalização Tributária e declarar a inconstitucionalidade da expressão um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta proclamação do resultado. Redatora para o acórdão, portanto, fico eu, porque o ministro Joaquim Barbosa, o primeiro a divergir, agora sucedido pelo ministro Fachin, não está presente. Senhores ministros, eu vou antecipar em 10 minutos, porque chamarei outra ação direta. Então, me parece que com 10 minutos, ao invés de chamar, antecipo o intervalo e voltamos no período regimental, ou seja... Vossa Excelência também antecipa o retorno. O que dizia, voltaremos, portanto, 16 e 28. Está suspensa a sessão pelo período regimental. Agradeço a todos.